Bem-vindo ao Histórias de Infidelidade. Muito obrigado pelo seu apoio. Significa o mundo para mim. Estou animado para anunciar a nossa comunidade no WhatsApp. Lá, você encontrará várias novas histórias todos os dias, narradas por diferentes vozes para manter tudo fresco e intrigante. Você também pode compartilhar suas ideias e sugestões para tornar o canal ainda mais especial. Junte-se à comunidade agora. O link está na descrição. E agora, aqui está a história de hoje. O que fazer com um parceiro infiel? Muitos dirão que o divórcio é a saída, e é. Mas para muitos, é uma perda financeira séria. O fato é que as pessoas infiéis não pensam nas consequências e acham que o marido ou a esposa não farão nada com elas. Mas você não pode ter 100% de certeza de algo, caso contrário, isso irá arruinar muito. Há pessoas que vão esperando o momento certo para revidar, o que será 1000 vezes mais doloroso. Portanto, antes de trapacear, é melhor pensar 100 vezes, e é melhor não trapacear de jeito nenhum. Aproximei-me do balcão e perguntei ao recepcionista sobre quaisquer mensagens para mim. Ele verificou a caixa do quarto 305 e me entregou um pedaço de papel. Enquanto eu lia, 2 homens que estavam sentados no saguão quando entrei se levantaram e se aproximaram de mim. O bilhete me instruiu a ligar para o detetive Howard Miller e forneceu um número de telefone. Os 2 homens se aproximaram, um de cada lado de mim, e o homem à minha direita perguntou se eu era Frank Thomas. Sim. Ele exibiu um distintivo e se identificou como detetive Larson, com o outro homem apresentado como detetive Phillips. Sim, como posso ajudar? Essa nota é do detetive Miller do Departamento de Polícia de Branson? É de um detetive Miller, mas não tenho certeza de sua afiliação. Ele ligou e deixou essa mensagem logo depois das 9 da manhã. Quando você não retornou a ligação, ele nos contatou para localizá-lo. Você pode nos dizer onde esteve hoje? Por que você precisa saber? O que está acontecendo? Você poderia nos dar a permissão por um momento e responder à pergunta? Entre 8 e aproximadamente 9 da manhã, tomei café da manhã no restaurante do hotel com alguns conhecidos. Das 9 até o meio-dia, participei de um seminário realizado em uma das salas de reunião. O almoço ocorreu do meio-dia a 1 com algumas pessoas que conheci durante o seminário, seguido pela participação na sessão da tarde da 1 às 4:30. O coquetel depois do seminário foi das 4:30 às 6. O jantar foi das 6 até por volta das 7:15 no restaurante do hotel, e depois os drinks foram apreciados na sala Bum Bum até 5 minutos atrás. Agora é a minha vez. Qual é o propósito de tudo isso? Eu sugiro que você discuta isso com o detetive Miller. Por fim, onde você estava ontem à noite entre meia-noite e 4? Eu estava na cama, dormindo. Alguém pode verificar isso? Por que eu precisaria de alguém para confirmar que eu estava dormindo? Mais uma vez, você terá que perguntar ao detetive Miller por essa informação. Olhei entre Larson e Phillips antes de ir até o telefone da casa. Instruí a telefonista a cobrar a ligação para o meu quarto e disquei o número fornecido no bilhete do detetive Miller. Parecia ser um celular, pois, apesar do horário tardio, foi atendido no terceiro toque. Alô? Aqui é o detetive Miller? Sim. Aqui é Frank Thomas. Recebi uma mensagem para entrar em contato com você. Ah, Sr. Thomas. Você tem sido bem esquivo. Fiquei preso em reuniões o dia todo. Acabei de receber sua mensagem. Agora mesmo, tenho 2 policiais locais comigo, bombardeando-me com perguntas sem revelar o motivo. Lamento informá-lo, Sr. Thomas, mas sua esposa faleceu. Como? O que aconteceu? Ela estava bem quando falei com ela ontem à noite. A que horas foi isso? Por volta das 6. De onde você ligou para ela? Do meu quarto de hotel. Entre meia-noite e 4 da manhã, ela foi assassinada. Assassinada? Sim, senhor. Parece que alguém invadiu sua casa e tirou a vida dela. Oh, meu Deus! Oh, não! Você tem alguma pista sobre quem pode ser o responsável? Foi um roubo fracassado? Eles levaram algo como TVs, DVRs ou objetos de valor.
Não posso discutir isso por telefone, Sr. Thomas. Vamos repassar tudo quando você voltar para casa. Tentarei pegar o primeiro voo amanhã. Posso participar da conversa com os oficiais? Claro. Passo o telefone para Larson. Vou estar lá em cima fazendo as malas. Preciso entrar em contato com as companhias aéreas e deixar mensagens para os organizadores do seminário. Durante o voo de volta, minha mente vagou por pensamentos sobre Melissa. Nós nos cruzamos em um coquetel, e eu me vi completamente apaixonado por ela. Com seu cabelo vermelho fogo e um sorriso que poderia iluminar uma sala, ela possuía um charme cativante, juntamente com uma figura que parecia esculpida para a tentação. Apesar de ela estar acompanhando alguém na festa, dada a presença de vários indivíduos vitais para potenciais conexões comerciais, mantive uma atitude composta. Só quando consegui pegá-la sozinha é que discretamente passei a ela um bilhete com meus dados de contato e uma mensagem simples. Me ligue. Para minha surpresa, ela discou meu número no dia seguinte, questionando minha presunção de que ela entraria em contato. Quem não arrisca, não petisca, respondi, e há um lema militar britânico que parece adequado para esse cenário. Quem ousa vence. Como eu poderia resistir a alguém tão ousadamente confiante? Ela refletiu. Você não deveria, realmente. Depois de trocarmos endereços, eu a busquei para jantar às 6 da tarde. Melissa englobava o pacote completo: beleza, humor, carisma e inteligência. No nosso terceiro encontro, ela me informou que jantaríamos em casa, e eu só precisaria levar o vinho. Conforme a noite chegava ao fim e a garrafa de vinho esvaziava, ela pegou minha mão e disse: espero que você não tenha planejado uma saída antecipada. Devemos explorar se temos um futuro juntos. Ela me levou para o quarto dela e começou uma noite inesquecível. Essa mulher era insaciável, mas devo ter correspondido às suas expectativas, porque na manhã seguinte, depois de outro encontro, ela percebeu: você está bem comigo. 9 meses depois, trocamos votos. Meus pensamentos foram interrompidos por um anúncio sobre os preparativos para o embarque. Por favor, certifiquem-se de que as costas das cadeiras e mesas de puxar estejam na posição vertical. Eu tinha telefonado para Miller com antecedência para informá-lo dos detalhes do meu voo e do horário de chegada. Ele e seu parceiro, o detetive Paulson, estavam presentes para me receber ao desembarcar do avião. Após as apresentações, ele sugeriu que eu me juntasse a eles na estação. Eu respondi que eu iria pegar meu carro na garagem e segui-los ou encontrá-los na estação. No entanto, ele insistiu que eles prefeririam que eu os acompanhasse, e eu, por outro lado, preferiria não ir. Meu carro está aqui, eu estou aqui, e parece desnecessário que eu viaje para o centro da cidade com você apenas para retornar aqui para pegar meu carro, a menos que eu esteja sendo preso. Pretendo pegar meu carro. Alguém pode questionar por que você não está demonstrando mais cooperação, Sr. Thomas. Ninguém na minha situação hesitaria. Que tal irmos direto ao ponto com a dança? Minha esposa foi morta, e nós dois sabemos que sou um suspeito, apesar de estar a quase 400 milhas de distância com evidências sólidas para provar isso. Estamos cientes de que você tem policiais da noite passada verificando cada detalhe que forneci antes de entrar em contato com você. Você não revelou nada sobre o destino da minha esposa durante nossa última conversa. Apenas insinuou que discutiríamos isso quando eu retornasse. Agora você quer que eu abandone meu carro aqui? Isso implica que você acredita que eu não vou mais precisar dele, sugerindo que você já me colocou como seu principal suspeito, esperando me ver algemado antes do fim do dia para que meu carro possa ficar aqui. E ainda assim você espera que eu coopere? Cooperação requer reciprocidade, detetive. Ele olhou para mim e então assentiu. Vejo que estamos começando com o pé errado aqui. Ele examinou a área e gesticulou em direção a um dos vários estabelecimentos de comida espalhados pelo terminal. Vamos pegar uma mesa, tomar um café e eu te informo. Enquanto tomavam café juntos, Miller mencionou: ontem de manhã, por volta das 9 horas às 10 horas, uma amiga de sua esposa, Mary Osborne, veio para levá-la para uma viagem de compras planejada. Quando ela não recebeu resposta após tocar a campainha, ela tentou a porta e a encontrou aberta. Ao entrar, ela chamou por sua esposa, mas não obteve resposta. Ao verificar,
ela notou que o carro de sua esposa ainda estava na garagem. Presumindo que sua esposa pudesse ter dormido demais, ela subiu as escadas e descobriu sua esposa morta no chão do quarto. Ela imediatamente discou para o 911, mas o legista mais tarde determinou que sua esposa estava morta pelo menos 4 horas antes que sua amiga a encontrasse. Você mencionou que ela foi assassinada. Ela foi baleada 2 vezes. Por que eu sinto que há mais coisas que você não está me contando? Não sou eu quem está tomando essa decisão. Há um protocolo a seguir em situações como essa. Um interrogatório formal deve ocorrer na delegacia e será gravado. Já forneci mais informações do que deveria. Vá buscar seu carro e nos encontre na estação. Preciso ter um advogado presente? Essa é sua decisão. Você tem direito a um. Como policial, devo admitir que preferiria que você não exercesse esse direito. Advogados tendem a interromper com frequência, interrompendo o processo de interrogatório. Um fluxo de interrogatório tranquilo pode revelar informações ao interrogador. Então, serei interrogado? De fato. Como você mesmo mencionou, até ser inocentado, você é uma pessoa de interesse na investigação da morte de sua esposa. Terminamos nosso café e então peguei o ônibus para buscar meu carro. Ao chegar à estação, fui direcionado para uma sala onde Miller e Paulson se juntaram a mim. Eles me informaram que nossa conversa estava sendo gravada e perguntaram se eu queria representação legal presente. Eu recusei. Eles começaram a me questionar sobre meu paradeiro na noite em questão, ao que dei o mesmo relato que dei aos detetives no hotel. Então, Paulson fez uma pergunta. Você possui uma arma de fogo? Eu tenho várias. Sério? Algum calibre .22? Não, principalmente Colt .45S e Glock .40S. Principalmente? Eu posso ter alguns .357 Magnums, mas não tenho certeza. Como você pode não ter certeza sobre possuí-los? Eu não os possuo tecnicamente. Eles pertencem à minha empresa. Sua empresa? Paladin Security Services. Você é o dono da Paladin? Sim, sou. Ele pensou nisso por um momento e então perguntou. Você conhece um homem chamado Robert Turner? Não o conheci pessoalmente, mas sei quem ele é. Que informações você tem sobre ele? Bem, não estou completamente atualizado, mas na semana passada ele estava envolvido com minha esposa. Você sabe disso? Sim. Acredito que ela começou a vê-lo por volta do começo de abril. Talvez você devesse considerar trazer um advogado, Sr. Thomas. Por quê? Porque você acabou de confessar que sabia que Robert Turner estava envolvido com sua esposa, e Robert Turner foi encontrado morto no quarto de sua esposa. E você está assumindo que eu, como marido traído, matei os dois em um ataque de ciúmes. Isso é absurdo. Se eu agisse por raiva, teria sido contra Ronald Porter. Ele foi a primeira pessoa com quem ela me traiu. Desde então, houve pelo menos mais 4, e eu nunca encostei um dedo em nenhum deles. Você tem certeza sobre tudo isso? Eu tenho os relatórios de detetives particulares. E você não fez nada? Observei a expressão no rosto de Paulson que parecia transmitir sua desculpa esfarrapada para um fraco. Que tipo de homem você é? Internamente, murmurei, dane-se, e procedi a responder a Miller. Você já passou por um divórcio ou conheceu alguém que passou? Eu pessoalmente não, mas conheço vários que passaram. Como o homem se saiu no processo? Infelizmente, não muito bem. Esse é meu dilema. Eu alcancei sucesso na minha vida. Minha casa é avaliada em pouco mais de 3 milhões, e o negócio que construí incansavelmente vale em torno de 10 a 12 milhões. No entanto, estar em um estado sem culpa significa que mesmo se eu pegasse Melissa trapaceando, ela ainda teria direito à metade de tudo. Eu teria que liquidar a casa e o negócio, dar a Melissa metade, arcar com o peso dos custos judiciais e honorários advocatícios, e provavelmente acabar pagando pensão alimentícia por um ano. No entanto, isso fornece um motivo. Talvez. Mas não seria lógico para mim assassiná-la e arriscar a prisão quando eu poderia estar livre dela em mais 9 meses sem nenhum custo.
Como assim? Ela teria herdado um fundo fiduciário quando fizesse 30 anos, o que é daqui a apenas 9 meses. São cerca de 7 milhões ou mais. Nesse ponto, nossos ativos seriam iguais, e eu poderia ter me divorciado dela e ficado com tudo que tenho. Na verdade, ela ser morta agora me priva de uma fortuna em potencial. Se ela tivesse esperado até os 30 anos para encontrar seu fim, eu a teria herdado. Mas agora todo esse dinheiro irá para várias instituições de caridade. Teria sido benéfico para mim suportar viver com ela por mais 9 meses. A propósito, você nunca mencionou como ela morreu. 2 balas na testa. Turner teve o mesmo destino. 2 tiros na testa. Um tiro duplo na cabeça. Isso lhe diz alguma coisa? Deveria? Você já investigou a esposa de Turner? Ela tem um álibi sólido. Nenhuma surpresa aí, ela faria. Você investigou a família dela? A família dela? O pai dela é Vito Genovese, e se pelo menos metade do que você ouve sobre ele for verdade, ele não teria problemas em encontrar alguém para resolver um problema para sua amada filha. Honra da família e todo esse absurdo. Um tiro duplo na cabeça não é a assinatura de um golpe do tipo mafioso? Miller e Paulson trocaram olhares, suas mentes claramente trabalhando. Miller se virou para mim e perguntou: Você pode comprovar suas alegações? Tenho os relatórios do investigador particular sobre seus negócios e posso lhe fornecer o nome do advogado dela. Imagino que você possa obter informações sobre o fundo fiduciário com ele. Os detalhes sobre Genovese estão no relatório de PI que obtive sobre Turner. Sua esposa sabia que você sabia das ações dela? Duvido. Eu fazia o papel de marido ignorante perto dela. Ela era habilidosa na cama e nunca me negava. Eu não estava disposto a abrir mão do sexo até ela fazer 30 anos, nem estava disposto a trair e arriscar que ela me pegasse e pedisse o divórcio. Acredito que não temos mais perguntas por enquanto, mas, por favor, mantenha-nos informados sobre seu paradeiro, caso precisemos falar com você novamente. Enquanto o caixão de Melissa estava sendo baixado para o chão, olhei para os enlutados reunidos e ponderei se algum deles realmente entendia o que havia acontecido. Ao terminar a faculdade aos 20 anos, eu não estava pronto para me estabelecer em uma vida convencional. Em vez disso, eu ansiava por aventura, queria correr riscos e saborear as experiências da vida antes de sucumbir à rotina mundana de uma existência típica das 9 às 5, completa com uma família suburbana estereotipada. Com Clinton enviando tropas para a Bósnia, vi uma oportunidade de excitação e me alistei no exército. No entanto, minha carreira militar durou pouco. Durante minha terceira semana de treinamento básico, alguns encrenqueiros do meu pelotão decidiram dar uma lição no universitário com uma festa de cobertores. Pego de surpresa enquanto estava no chuveiro, me vi indefeso quando eles começaram a me atacar com meias cheias de barras de sabão. Eu nunca tinha recebido nenhum treinamento formal em artes marciais, e não tenho certeza do porquê agi daquela forma. Talvez tenha sido algo que eu tinha visto em um filme e inconscientemente me lembrei. Eu executei um rápido movimento de perna, não um chute, movendo-me com força da direita para a esquerda, fazendo com que um dos indivíduos perdesse o equilíbrio e caísse no chão do chuveiro onde sua cabeça fez contato, resultando em sangramento. Um dos outros exclamou: Cristo, ele está sangrando. Isso levou um deles a me soltar para verificar a pessoa caída, o que me permitiu me soltar ainda mais com outro movimento de perna, fazendo com que outra pessoa caísse. De repente, havia menos indivíduos me segurando, e consegui me afastar dos que permaneceram e escapar de debaixo do cobertor. 2 homens estavam agora no chão, enquanto um terceiro estava curvado sobre eles. Os 2 homens de pé olharam para mim com expressões que pareciam transmitir: "Uau, não é assim que deveria acontecer." Agarrei um deles pelo braço e empurrei seu rosto com força contra a parede do chuveiro, fazendo-o cair. O outro homem começou a recuar enquanto o que estava de joelhos tentava se levantar. Decidindo que era melhor não deixá-lo se mover, dei um golpe decisivo. Indo em direção ao atacante restante, ele se virou e correu para longe. A primeira pessoa que eu incapacitei não se moveu, mas a segunda estava se movendo, então eu tive que imobilizá-la. Naquele momento, os sargentos do pelotão chegaram.
O sargento Marques notou um cobertor e meias cheias de sabão e imediatamente avaliou a situação. Tentei contorná-lo, mas ele me interceptou, duvidando das minhas intenções. Aonde você está indo? Tem outro desses caras e eu vou atrás dele. Não, não é bem assim. Eu insisti, mas o sargento Marques interveio severamente. Pare com isso, Thomas. O que quer que você tenha feito para lidar com eles antes, não vai funcionar comigo. Agora, fique aí parado enquanto eu resolvo isso. No final, a situação foi resolvida e eu me vi trancado em uma caneta de correio. No meu segundo dia lá, fui convocado para uma sala onde um capitão estava sentado atrás de uma mesa. Enquanto era escoltado da minha cela para a sala, o MP me informou do protocolo. Eu deveria entrar, parar a 6 pés da mesa, saudar e declarar o soldado Thomas se reportando conforme ordenado, mantendo a saudação até que ela fosse devolvida. Enquanto eu estava diante da mesa, eu disse, eu sou o soldado Thomas. Você não está esquecendo de algo? Eu não acredito. Deveria ser, eu não acho, senhor. E o que você omitiu foi a saudação. Eu não negligenciei a saudação ou o senhor. Ambos significam respeito e eu não tenho nenhum respeito por indivíduos que me tratam da maneira como fui tratado simplesmente porque me defendi. Você enviou 4 homens para a enfermaria, isso não me preocupa? A única coisa que me preocupa sobre isso é que o sargento Marques me impediu de fazer 5. O que será preciso para você começar a se dirigir a mim como o senhor? Você ganhando meu respeito por suas ações, minha conexão duradoura com o Tenente Intercapitão-Major Coronel Jones Smith, ou qualquer que seja seu verdadeiro nome e patente, começou naquele ponto. Evidentemente, minha atitude intransigente chamou a atenção de uma certa facção dentro do Exército dos Estados Unidos. Fui extraído do treinamento básico e enviado para um local não revelado, recebendo instruções que poucos outros recrutas receberam. Adquiri proficiência em armas de fogo, facas, combate corpo a corpo e habilidades não convencionais, como arrombamento de fechaduras, fiação direta de carros, falsificação de identidades, pilotagem de pequenas aeronaves, navegação em pequenas embarcações e uma infinidade de outras habilidades antes de ser libertado. O juramento que fiz ao me alistar foi defender contra todos os inimigos estrangeiros e domésticos, embora o aspecto estrangeiro nunca o tenha levado em consideração. É surpreendente quantos adversários domésticos a América abriga, e nosso método de lidar com eles era por meio da eliminação. Afogamentos acidentais, quedas de escadas resultando em pescoços quebrados e acidentes de carro encenados eram apenas alguns meios pelos quais essas questões eram resolvidas. Engajar-se em tal trabalho tende a gerar paranoia. Você começa a questionar o que poderia ocorrer se uma operação desse errado. E se você fosse necessário como bode expiatório? E se surgissem circunstâncias em que a solução ideal fosse você desaparecer ou seu corpo ser descoberto com evidências incriminatórias? Dada a natureza de suas tarefas, você não conseguia se livrar da sensação de que, se sua remoção se tornasse necessária, eles não hesitariam. Durante meus 6 anos com o grupo, coloquei estrategicamente dinheiro, armas e identificação em vários esconderijos. Em caso de emergências, eu tinha várias rotas de fuga planejadas. Felizmente, nunca precisei utilizá-las, mas me certifiquei de que estivessem disponíveis. Ao deixar o grupo, me estabeleci na indústria de segurança. Em essência, minha empresa fornecia especialistas em segurança, que é um eufemismo para guarda-costas e guardas armados de várias corporações. Depois de ficar fora por 1 ano, conheci Melissa em um coquetel, comecei a sair com ela e, eventualmente, a pedi em casamento. Nosso casamento parecia sólido para mim. No entanto, pouco mais de 1 ano depois do nosso casamento, acordei uma manhã ao lado de Melissa e tive um pressentimento de que ela estava sendo infiel, apesar de nenhuma evidência anterior. Sem nenhuma prova concreta, decidi contratar um investigador particular. Em 1 semana, obtive evidências do caso de Melissa com um homem chamado Ronald Porter. Armado com essa informação, eu tinha que contemplar meu próximo movimento. Na verdade, eu já sabia o que precisava ser feito. O desafio estava em executá-lo sem repercussões. Em casa, Melissa era carinhosa e amorosa, nunca me recusando no quarto. Surpreendentemente, ela frequentemente tomava a iniciativa.
Embora eu não conseguisse entender por que ela era infiel, também não me sentia compelido a me aprofundar nas razões. Meu foco era sustentar o casamento enquanto silenciosamente planejava meu próprio futuro. Ao longo dos anos seguintes, monitorei intermitentemente as atividades de Melissa e descobri que ela havia se envolvido com pelo menos 4 parceiros adicionais. Pode ter havido mais encontros, mas eles provavelmente ocorreram durante períodos em que eu não estava de olho nela. Guardei essas informações, esperando o momento oportuno. Durante meu tempo no exército, adquiri a habilidade de voar por necessidade para propósitos operacionais, em vez de qualquer paixão ou interesse pessoal. Voar era simplesmente uma tarefa que eu ocasionalmente tinha que executar como parte de minhas funções. Ao deixar o exército, nunca imaginei voar novamente, a não ser como passageiro de uma companhia aérea comercial. No entanto, utilizando uma das identidades falsas que obtive durante meu serviço e parte do dinheiro que economizei, comprei um Cessna 172, um Honda Accord e uma motocicleta Harley. Também obtive uma pistola de tiro calibre .22 com silenciador de um dos meus esconderijos de armas, esperando a oportunidade certa surgir. Essa oportunidade se apresentou quando recebi o relatório do investigador particular sobre Robert Turner e sua conexão com seu sogro. Apesar de não ter um interesse genuíno, frequentei seminários e feiras comerciais. Quando convidado para um seminário sobre segurança industrial, aceitei. Depois da sessão de segunda-feira, fiquei um drink antes de retornar ao meu quarto de hotel. Informei Melissa sobre meu paradeiro, expressando meu amor e desejo por ela, o que ela retribuiu. Eu tinha escolhido deliberadamente um hotel sem câmeras de segurança nos corredores e escadas para maior privacidade e segurança. Depois de voltar para o meu quarto, troquei meu jeans vestido, tênis, um moletom e um corta-vento. Coloquei um boné, um bigode falso e usei um par de óculos com lentes transparentes. Saindo por uma porta lateral, desci uma escada e andei 6 quarteirões, depois virei 2 quarteirões para pegar um táxi. Ao chegar a um bar, discretamente segui 2 quarteirões adiante até um hotel onde eu havia estacionado o Honda Accord. De lá, dirigi até o campo de aviação onde meu Cessna estava estacionado, falhei em um plano de frota para Atenas e decolei. Uma vez no ar, cancelei meu plano de voo e voltei para casa. O voo durou pouco mais de 3 horas, e ao pousar e prender o Cessna, peguei uma Harley pré-posicionada e fui até minha casa. Estacionando a 2 quadras de distância, entrei silenciosamente em minha casa, segui para meu escritório e peguei uma bolsa do armário. Lá dentro, encontrei luvas de látex e botas, que coloquei. Então, assegurei que o taser na bolsa estivesse totalmente carregado. Tudo estava pronto, então subi silenciosamente as escadas em direção aos quartos e encontrei uma surpresa inesperada. Eu esperava encontrar apenas Melissa lá, mas os sons vindos do quarto indicavam que ela não estava sozinha. Enquanto eu andava furtivamente pelo corredor, ouvi minha esposa me admirando. Entrei no quarto e imediatamente identifiquei o homem com quem minha esposa estava se divertindo. Era seu amante atual, o que era um insulto adicional. Melissa me notou, seu rosto ficou pálido, e ela gritou. Turner me viu e se afastou de Melissa no momento em que eu descarreguei o taser nele. Ele caiu no chão, se contorcendo, e eu rapidamente fui até a cama, agarrei Melissa e a silenciei inserindo uma mordaça. Eu a algemei na cama, então com um movimento hábil do meu cotovelo eu atordoei minha amante. Descendo as escadas, peguei uma faca afiada da mesa da cozinha e subi as escadas. Virando-me para Melissa com um sorriso, eu percebi, que legal da sua parte entreter. Eu esperava encontrar você sozinho. Eu estava errado. Virei Turner de costas e esperei que ele recuperasse a consciência, enquanto eu falava com Melissa. Você tem se divertido, querida? Turner é preferível a Porter? Por que você deixou Porter? Foi porque Hathaway era superior. Mas então, se sempre foi sobre buscar algo melhor, isso implicaria que Prince era melhor que Hathaway, e Davidson era melhor que Prince. Bem, isso não reflete positivamente em mim, reflete? Enquanto eu falava, Melissa estava chorando e lutando para se libertar da cama e Turner começou a se mexer. Olhei para Melissa e comentei, se Turner supera os outros em tanto, deve ser porque você realmente gosta da companhia dele. Quem sou eu para negar o que você deseja?
Abaixei-me e agarrei Turner, encontrando seu olhar, e continuei: um relacionamento romântico com a esposa de outro homem é inapropriado, especialmente em sua casa e em sua cama. Com essas palavras, fiz um leve movimento e tomei a dignidade de seu amante em minhas mãos. Aqui está, Melissa. Elas são suas para sempre. Segurando uma pistola com silenciador na mão, mirei na testa do treinador e disse: espero que ela tenha valido a pena, seu bastardo. E então todos sabem perfeitamente o que aconteceu. Virando-me para Melissa, perguntei: acho que nunca vou entender por que você me traiu todos esses anos ficando do lado desses idiotas. Mas não vou te dar uma chance de se explicar. Só espero que os momentos de alegria que você experimentou tenham valido as consequências que você enfrentará. Sinto muito, Melissa. Eu realmente te amei. Ela começou a se contorcer como uma cobra de verdade e foi difícil para mim me concentrar, e em algum momento eu quis ouvir a versão dela. Eu entendi que qualquer que fosse a versão dela, eu já tinha tomado uma decisão, e não pretendo recuar. Eu a libertei para que ela pudesse falar calmamente. Ela estava chorando e gaguejando: querida, me desculpe. Parecia tão patético e falso, mas decidi continuar ouvindo-a: perdoe-me. Esse é meu grande erro. Não estou interessado em suas desculpas. A única coisa que quero ouvir é o porquê. Perguntei, deixando claro que não ia ouvir suas desculpas. Ela ficou em silêncio e obviamente escolhendo suas palavras porque entendeu que eu estava falando sério. Aconteceu por acidente. Pare de mentir. Eu a interrompi. Quantos amantes você teve? Você tem uma chance de dar a resposta certa. Se não me satisfizer, então farei o que planejo fazer. E não tente mentir para mim. Eu sei que você teve muitos deles. Ela olhou para mim com olhos assustados e estava claramente pensando em algo. Eu até comecei a ficar assustado com o tempo que ela estava se preparando para uma resposta, mas depois de alguns segundos ela sussurrou: 12. Droga, pensei comigo mesmo. Como pude ser tão cego? E quando seu primeiro amante apareceu? 4 meses depois do nosso casamento, ela respondeu, e essa resposta me deixou em um estupor. 4 meses depois do casamento? O horror! Fiquei chocado. Percebi que ouvir suas explicações era uma má ideia e decidi terminar o que comecei. Mirei na testa dela e seus olhos se arregalaram. Repeti com ela a mesma coisa que com seu amante. Recolhi os invólucros usados e tudo que pudesse indicar meu envolvimento nisso. Coloquei tudo no bar e saí de casa. 4 horas depois, voltei para o meu quarto de hotel, onde o relógio na mesa de cabeceira marcava 5h15. Consegui dormir por 2 horas antes de acordar, tomar café da manhã e depois ir para o seminário. Enquanto eu estava ali observando o caixão sendo baixado para o chão, eu mentalmente revisei tudo. Eu estava confiante de que havia cuidado de todos os detalhes. Meu registro de serviço militar confirmaria que passei meu tempo no intendente, lidando com depósitos de suprimentos. Nada suspeito para levantar sobrancelhas. A ausência de um álibi ironicamente serviria como um. Se eu fosse culpado, eu teria me certificado de cobrir meus rastros. Meu plano era esperar algumas semanas e então organizar uma viagem de negócios. Durante aquela viagem, eu usaria minha identidade falsa para vender o Cessna e o Accord. Quanto a Harley, eu a deixei em um local onde era provável que fosse roubada, garantindo que não pudesse ser rastreada até mim. Enquanto eu dava um passo à frente para deixar uma única rosa vermelha no caixão de Melissa, eu me lembrei que tudo o que eu precisava fazer agora era manter uma fachada de normalidade e esperar para ver como as coisas se desenrolariam. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou da história, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Certifique-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma nova história. Adoraria saber o que você achou da história. Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de se juntar à nossa comunidade no WhatsApp para ainda mais histórias todos os dias. O link está na descrição. Te vejo lá.